Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Nessa edição do Simple Física, a professora Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS, fala sobre modos de vibração e fenômenos ondulatórios. Esses fenômenos estão relacionados, por exemplo, aos radares que medem velocidade de veículos e as vibrações que existem em prédios e pontes. Eu vou falar sobre ondas e a ideia que eu tenho é que vocês, ao longo da palestra e ao final dela, percebam o quão geral é esse tipo de fenômeno, que aparece em escalas microscópicas até escalas muito macroscópicas e que é um fenômeno muito universal. Então, mas para falar desses modos de vibração e fenômeno ondulatório, eu tenho que definir onda. E para definir onda, então eu trouxe dois exemplos, é uma onda numa mola e uma onda numa corda. Então essas ondas a gente chama de mecânica porque precisa de um meio para se propagar, o meio no caso é a mola ou a corda, e transversal simplesmente porque a perturbação a gente faz num sentido, ela se desloca no sentido transversal à propagação. Quando eu observo essa onda, eu noto que existe um padrão que se repete. Esse padrão que se repete eu chamo de comprimento de onda. Tá, denotado por lambda. Aqui eu coloquei um exemplo que são as ondas numa superfície lisa da água. Se eu fizer uma perturbação constante, eu observo que tem essas ondas concêntricas e o que eu noto é que esses círculos que eu enxergo são, na verdade, esses pontos de máxima, que a gente chama de crista da onda, e a distância entre esses dois define, então, o comprimento de onda. Ainda falando em ondas mecânicas, essas ondas aqui são ondas mecânicas longitudinais. Então, são ondas que também precisam de meio para se propagar. Notem que quando eu faço a perturbação, a mola ela se contrai toda e se propaga. É o que acontece em onda sonora. Então, quando eu falo, o que acontece é que eu comprimo as moléculas de ar. Logo que eu comprimo as moléculas de ar, existe uma diminuição de pressão atrás que faz com que essas moléculas queiram voltar. Tem uma compressão do ar. Logo atrás da compressão surge uma rarefação e esse pedacinho aqui quer voltar. Então esse pedacinho aqui empurra o próximo pedacinho, que empurra o próximo pedacinho e a onda se propaga. Associado a essa compressão e rarefação do ar, existe uma coisa chamada ondas de pressão, né? Porque a hora a pressão sobe, a hora a pressão desce, e essas ondas de pressão é então o que essa membrana aqui detecta, que é o análogo do nosso tímpano. Notem que essa onda sonora aqui me permite também, essas partes de compressão do ar e rarefação, permite que eu defina um movimento oscilatório e, portanto, eu posso de novo definir o comprimento de onda. Tem uma segunda característica essencial numa onda, que é a frequência dela. Tá? Então, de novo, aqui eu tenho um exemplo, e o que eu observo aqui é um alto-falante que emite ondas. Cada um desses tracinhos azuis aqui é uma crista de onda. Então, notem que esse bonequinho aqui, cada vez que ele enxerga uma crista de onda, ele fica laranja. Então, notem que isso define uma certa frequência. Então, a frequência é o número de frentes de ondas que chegam nele por intervalo de tempo. Se chegar uma frente de onda, a frequência é de 1 Hz. Se chegar 10 frentes de onda, a frequência é de 10 Hz. Tem mais uma coisa muito importante, que é a velocidade com a qual ela se propaga. Tá? Então, aqui eu representei duas ondas, a transversa e a longitudinal, que se movem numa direção. Tem uma coisa que é muito essencial na velocidade da onda, que é o fato de que essa velocidade depende somente do meio no qual ela está se propagando. Por exemplo, eu posso ter um alto-falante que vai emitir uma onda no ar e a velocidade da onda vai ser 340 metros por segundo. Se eu coloco o mesmo alto-falante na água, a velocidade dela vai ser bem maior. Ou seja, a velocidade é ditada pelo meio no qual ela se propaga. Então, essa velocidade é essencial, porque então defino a velocidade
e automaticamente o produto dessas duas grandezas estão definidos também. Então notem que tanto a frequência quanto o comprimento de onda são grandezas que estão relacionadas. Isso me faz falar de uma coisa que eu acho fantástica nessa matéria de ondas, que é esse espectro de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, em contraposição às ondas mecânicas, são ondas que se propagam sem um meio. Elas podem se propagar no vácuo. E felizmente, porque é isso que faz com que o Sol esquente a Terra. As figuras aqui, elas são desde um tamanho de um prédio gigante até o tamanho de um núcleo atômico, para que vocês percebam que essas ondas estão presentes em escalas, intervalo de comprimento de onda que é realmente gigante. Por exemplo, as ondas de rádio, né, que a gente captura para ouvir rádio. Essas ondas têm da ordem de 10 a 13 metros, que tem aproximadamente então, da ordem do tamanho de um prédio enorme. Depois eu vou para micro-ondas. Micro-ondas é aquela onda que esquenta a água no nosso micro-ondas de casa. Tá? Então essa onda tem comprimento de onda de 10 na menos 2 metros, ou seja, 1 centímetro. Agora vamos pensar na luz visível. A luz visível, então, é a luz que a gente enxerga. Essa onda, ela tem comprimento de onda bem menor, tá? Do que essas que eu falei até agora. Então elas estão associadas a tamanhos típicos de uma célula. Mas ainda tem ondas muito menores, com comprimento de onda bem menor. Tem onda de raio-x, que tem tamanho de um átomo, e ondas tipo raios gama, que tem tamanhos próximos a um núcleo atômico. O que eu vou comentar para vocês agora são fenômenos ondulatórios que funcionam em todas essas escalas aqui. Então, é realmente universal. Eu posso comentar o que acontece, por exemplo, não sei, no micro-ondas, e o fenômeno se aplica também lá no núcleo atômico. E para começar, então, esse tema, eu vou falar sobre modos de vibração. Tá? Então, o que é isso? Se eu tiver um material composto, por exemplo, uma molécula que tem mais de um átomo, o modo de vibração é um movimento que acontece, todos os átomos se movem com a mesma frequência, desenhando algum padrão no espaço. Então aqui tem uma amplificação de uma corda de violão vibrando. Notem que a onda que se propaga na corda é uma onda mecânica, porque ela propaga no meio, que é a corda. Cada uma das cordas do violão permite que a onda se propague com uma velocidade diferente, que tem a ver somente com propriedades dela. Então, notem que quando o cara toca violão, a corda do violão está presa aqui, a mão dele delimita a outra parte. Então observem que quando eu aperto essas duas partes, naqueles pontos ali, a corda não pode vibrar. Então ali eu tenho nó, eu tenho um mínimo de vibração, né? Ela não pode vibrar. Então, necessariamente, esse comprimento aqui define o máximo comprimento de onda que pode estabelecer naquela corda. E eu comentei com vocês que a velocidade era então o produto das duas coisas, portanto, se eu toco uma corda com velocidade bem definida e eu aperto num certo local, o que acontece é que a frequência também está definida. Isso define uma nota musical. Então, o que o músico em geral faz para poder mudar essa frequência é que ele aperta no violão em diferentes pontos do violão. Então, ele consegue estabelecer comprimentos de ondas diferentes, portanto, frequências diferentes. Mas também tem modo de vibração em objetos muito maiores. Tá? Então, aqui é um exemplo de modos de vibração em prédios. E observe, então, que o prédio, dependendo da forma dele e também do material com o qual ele é construído, ele tem um modo de vibração típico, com frequências bem características. Isso acontece, então, para materiais macroscópicos e acontece também, por exemplo, em membranas. Então, isso aqui é um exemplo do que acontece quando eu toco pandeiro ou um tambor. Lógico que quando eu toco um pandeiro ou um tambor, eu não consigo enxergar essa vibração, porque a vibração a amplitude é muito pequenininha. Tem também um experimento. Aqui o que tem é uma membrana, tá? É um tecido que o cara ele amarrou. E isso aqui é um alto-falante que emite onda sonora. Tá? Então, dependendo da frequência que ele coloca aqui, eu enxergo um modo diferente. Se eu pegar qualquer tipo de material, por exemplo, se eu pegar essa placa aqui e eu colocar qualquer frequência nela, ela também vai vibrar. Só que eu não consigo ver o modo de vibração porque ela vibra com uma amplitude pequenininha. Então, para poder ver esse modo de vibração, eu vou usar um truque. A placa está mexendo, eu coloco areia, e nos pontos onde eu tenho o máximo de vibração, a areia não vai ficar. Ela vai acabar se fixando naqueles pontos de nó, de mínimo de vibração. E ele vai mudando a frequência que tem aqui e vai estabelecendo modos típicos de vibração naquela placa. Então, cada modo que ele estabelece ali
tem um padrão e uma frequência diferente. Mas então notem que eu falei de modo de vibração em prédio, em placa, em corda, mas eles também estão presentes em sistemas muito menores, como por exemplo as proteínas. Tá? Então aqui eu tenho um vídeo que é uma animação, de modo que vai aparecer, essa proteína está girando, e nessa parte dela aqui tem uma vibração típica. Tá? Então notem que todos os aminoácidos que estão aqui estão vibrando com a mesma frequência. E eu também posso ter esse modo de vibração em moléculas. Então essa molécula de água tem 2 átomos de H e um átomo de oxigênio, e ela pode vibrar com esses 3 modos característicos. Então tem esses 3 modos que pode estabelecer e que tem frequências, cada um tem uma frequência típica. Eu observo o mesmo fenômeno em benzeno, que é uma molécula bem maior, presente em vários compostos orgânicos. Notem então que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios e todos eles vibram com a mesma frequência. Mas notem que ainda eu estou falando de coisas que são relativamente grandes, porque isso aqui é pequeno, é um átomo, mas com relação ao que eu vou falar agora, isso aqui ainda é grande. Porque agora eu vou fazer um zoom na areia, em qualquer objeto, e dentro desse material tem então lá vai aparecer um átomo, tá? Então isso aqui é um átomo nucleatômico com os elétrons girando em torno. Ali tem então prótons e nêutrons, e vou me concentrar agora num próton, desculpa. Dentro dele então tem quarks. São objetos, são entidades ainda menores, e dentro deles também tem modo de vibração. Dentro deles aparecem essas cordas que vibram com uma certa frequência. E segundo a teoria de cordas, a frequência típica com a qual essa corda vibra estabelece qual é a partícula elementar que eu estou tratando. Tá? Então poderia ser, por exemplo, dependendo da frequência, ela pode caracterizar um elétron, um próton e assim por diante. Um fenômeno muito importante que está relacionado a isso é a ressonância. Então, por exemplo, a ressonância é assim, se o material que eu vou excitar que a gente fala é colocar uma frequência nele. Se o material ele tem aquela frequência natural de vibração, ele captura aquela frequência e começa a vibrar. Então, quando ele captura essa frequência, ele captura, na verdade, uma energia associada àquela onda. E ele começa a vibrar com amplitude máxima. Então, a ressonância é uma maneira de transferir energia para o sistema. Isso pode ser bom e pode ser perigoso. Mas antes eu quero mostrar um outro exemplo, que talvez vocês estejam bem acostumados, provavelmente sim, que é um pêndulo. Tá? Então, pêndulo simples nada mais é que uma bolinha fixa num fio, e quando eu puxo ela começa a oscilar, com uma certa frequência característica. A gente pode também ver ressonância com o violoncelo, Flávio. Então eu vou mostrar para vocês, pessoal, a Carolina estava falando então da frequência natural do sistema, né? Então, por exemplo, esse sistema está ajustado de um jeito em que essa é a frequência natural dessa situação. Essa outra corda, né, dada a tensão dela, o comprimento, essa é a frequência natural dela. E eu posso ir mudando à medida que eu vou mudando o L. O que eu vou fazer agora? Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende é a questão da afinação. Aqui a gente vai perceber, então, esse som, a frequência natural dessa corda. Mas eu posso tentar reproduzir esse som nessa corda mais grave. Então, ó, eu estou tocando na corda mais grave. Olha o que acontece com a outra. Vocês conseguem perceber? Eu vou mudar um pouquinho, então. Agora eu vou afinar. Se eu tocar junto, parece que é uma nota, ó. Se eu mudar um pouquinho, então... Só é importante salientar que ele não está mexendo, ele não está tocando uma das cordas, né? Ele está tocando uma só e excitando o modo de vibração na corda do lado. Pernalonga um dia resolve dar uma de maestro. Bom, mas ele não satisfeito, ele resolve sacanear o cara. E aí ele faz o cara cantar lá numa frequência que ele tá quase morrendo. E de repente o prédio se quebra.
Eu não vou dizer para vocês que eu já vi prédio se quebrar com a voz humana, mas eu vou mostrar para vocês que eu posso quebrar copo com voz humana. E isso é um fenômeno de ressonância acústica. Esse experimento aí é um experimento num copo, e esse alto-falante que eu desliguei porque o som é horrível, ele está na mesma frequência de vibração daquele modo. Então o copo absorve aquela energia, oscila com amplitude máxima e ele quebra. Esse tipo de ressonância, esse tipo de fenômeno, ele pode ser muito importante em vários aspectos. Ele pode ser muito negativo também. Então, por exemplo, aqui eu tenho existe uma ponte famosa dos Estados Unidos que tem mais de 1 quilômetro de extensão, e num belo dia esse modo de vibração dela, que é um modo de torção, foi excitado e começou a oscilar com uma amplitude muito grande. Notem então que daqui a pouco a ponte vai cair. Tá? Então realmente aconteceu em 1940, a ponte caiu. Não satisfeitos, aconteceu um evento muito parecido, sem tanto drama, em Londres. Em 2001, eles construíram uma ponte, que era a Millennium Bridge, para comemorar a virada do milênio. E essa ponte, que é muito bonita, está lá no meio da cidade, que atravessa o Rio Thames, que é super importante, eles inauguraram a ponte, e nos primeiros dias de inauguração da ponte, eles fizeram um filme, onde mostra muito bem que surgiu um modo de vibração lateral na ponte. Então agora vocês vão ver, daqui a pouquinho vocês vão ver as pessoas caminham, e a marcha cria uma frequência típica que entrou em ressonância com esse modo. Esse modo de vibração aqui assustou as autoridades, porque ela poderia cair. Eles tiveram que fechar a ponte. A ponte abriu, ficou aberta 4 ou 5 dias, eles fecharam a ponte e tiveram que reestruturar. Colocaram, não sei, cabo de aço, não sei aonde, para matar esse modo de vibração. Um outro exemplo relativamente recente, foi um terremoto que aconteceu na cidade do México. E esse terremoto, então, houve um abalo sísmico distante da cidade, não sei a quantos quilômetros, que emitiu uma onda sísmica com uma certa frequência, e eles observaram que alguns prédios caíram. Esses prédios que caíram tinham um tamanho característico. Houve um estudo publicado na Nature, logo depois, onde eles analisaram quais prédios tinham caído. E eles perceberam o seguinte, eles fizeram um modelo, mostraram que o prédio tem uma certa altura H, e a frequência de vibração é proporcional a essa altura. Então, prédios que tinham essa frequência característica caíram. Todos os demais, ou quase todos, ficaram em pé. Então, o efeito estufa é o seguinte, tem lá o Sol, que emite radiação para a Terra, radiação eletromagnética. A Terra, então, se esquenta e todo o corpo quente reemite energia. Então, a Terra, parte dessa radiação aqui é reemitida. E ela reemite, parte dela vai para o espaço de novo. Mas parte dessa radiação fica presa na atmosfera da Terra. Eu quero salientar bastante que o efeito estufa não é mau, ao contrário, ele é um mecanismo essencial para a vida na Terra. Se não existisse efeito estufa, a vida na Terra não existiria, porque a temperatura média seria negativa, tá? Seria da ordem de menos 10, menos 15 graus Celsius. Então, o efeito estufa é bom, né? É um mecanismo essencial. O que é problemático é o excesso. É o excesso de gás carbônico que está sendo jogado na atmosfera. E o problema é o seguinte, esses gases, então aqui no caso o mais conhecido é o CO2, embora o H2O também seja um gás de efeito estufa, esses gases aqui, como você deve saber nesse momento da vida, eles têm vibrações características. Então tem 3 modos de vibração característico. A frequência desses modos de vibração são exatamente ou muito próximas das frequências que a Terra reemite. Então, quando a Terra emite a radiação, esses modos são excitados, a molécula fica vibrando, então ela absorveu a energia e impediu que a energia saísse, que a energia saísse para o espaço. Então a molécula fica lá, ela fica vibrando, ela absorveu aquela energia e depois ela reemite. Tá? Então esse é o mecanismo que faz com que o calor seja guardado nos gases de efeito estufa. Esses são os famosos gases de efeito estufa. Outro exemplo no qual eu posso utilizar os modos de vibração é para determinar tipo de material. Tá? Então eu estou mostrando aqui 2 exemplos de sólidos. Um deles é um sólido bem ordenado, cristalino. Um outro é um vidro. É exatamente a estrutura de um vidro de janela normal. Notem que esses dois materiais aqui eles têm os mesmos átomos, silício e oxigênio, mas eles estão distribuídos de maneira bem diferente na rede. Um é bem ordenadinho, o outro é bem bagunçado.
O fato deles serem assim implica que eles têm propriedades muito diferentes. Um deles propaga bem calor, o outro não. Enfim, tem várias propriedades interessantes que podem acontecer. E eles também têm modos de vibração muito diferentes. Então, o que eu posso fazer, se eu quero saber qual material está presente na amostra, eu posso ir para o laboratório. E aqui é um esquema do que acontece, eles emitem luz. Essa aqui é a amostra. Então, se a amostra tem aqueles modos de vibração, eles vão ser excitados. E, bom, faço uma análise e o que aparece é o seguinte. Quando eu meço a distribuição de frequências desses materiais, eu observo uma clara assinatura de diferença. Então, aqui eu tenho um modo amorfo, eu tenho um sólido com essa distribuição aqui e um outro com essa distribuição aqui. Então, isso aqui é uma clara assinatura de que eles não são iguais. E eu quero agora comentar um pouquinho sobre outros fenômenos ondulatórios. O primeiro que eu quero comentar é a reflexão de ondas. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que você também deve estar acostumados, de quando vocês brincavam de corda, que tinha alguém segurando, enviava um pulso. Quando a corda chega, né, na pessoa que está segurando, ela reflete. Esse fenômeno acontece também com onda sonora. Tá? Então, aqui tem as ondas chegando, encontra uma parede, por exemplo, e elas são refletidas. Tá? Então, tem um movimento que ela vai, e depois as ondas vermelhas aqui, elas estão voltando. Uma aplicação muito clara, muito utilizada, é o sonar. Tá? Então, o que a gente faz é assim, ó, tem algum objeto envia uma onda, então eu envio a onda se propaga no meio, no caso aqui, no caso do sonar é no mar. Quando ele encontra um objeto, ele reflete nesse objeto e volta. Então o que eles fazem é medir o tempo que levou entre a emissão do pulso e a detecção do pulso. Isso faz com que, se eu meço esse intervalo de tempo, esse ΔT que eu estou chamando aqui, e eu conheço a velocidade do som, na água no caso, eu posso saber o quão longe está esse objeto aqui. É exatamente o que faz os animais para se locomoverem, para se localizarem e para encontrar presa. Então aqui é o exemplo de uma baleia que envia um sinal, o sinal bate no peixe aqui, que é a presa dela, e ela sabe onde ele está. Então esse tipo de ecolocalização acontece muito com animais que, embora tenham olhos, que é o caso da baleia, vivem em ambientes meio turvos. Então tem os golfinhos, alguns pássaros que têm hábitos noturnos e os conhecidos morcegos, né? Os morcegos a gente sabe bem. Mas o que é talvez surpreendente para vocês é que não só os morcegos, não só os animais conseguem fazer isso, mas também algumas pessoas cegas desenvolvem essa habilidade. Estalando a língua assim, Lucas consegue ver, mesmo sendo cego. Os estalos refletem nos objetos e o eco ajuda o menino a descobrir onde estão as coisas. Bom, então notem que o menininho emite onda sonora, a onda sonora bate nos objetos, volta, e ele tem literalmente um sonar. Né? Ele conseguiu desenvolver um sonar para se locomover. Pergunta, e Lucas responde corretamente que o objeto à sua frente é um poste pequeno e que é feito de madeira. Além do fato de que a onda se reflete quando ela encontra um obstáculo, ela também se reflete quando ela encontra uma diferença de densidade no meio. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma corda que é grossa e de repente ela vira fina. Notem que aí se o pulso está incidindo nessa corda, assim que ele encontra essa diferença de densidade, parte dele volta e parte dele segue. Isso a gente chama de refração. O que eu faço com isso? Então, isso é exatamente o que acontece com ultrassonografia. O transdutor faz é que ele emite uma onda, a onda entra, então, por exemplo, no caso de uma pessoa grávida, entra, então a onda sente primeiro o líquido, depois ela encontra o corpo do bebê que tem uma outra densidade, isso faz com que a onda se reflita. Aí ele calcula o tempo que leva para o sinal ir e voltar, identifica as distâncias, né, onde está o bebê e recompõe a imagem. Eu quero apresentar um outro fenômeno que acontece quando a fonte e o detector estão se aproximando ou se afastando, que é o chamado efeito Doppler. Devem ouvir isso, né? Esse é aquele fenômeno da ambulância, né? Quando a ambulância chega, a gente ouve com um som, e quando a ambulância vai, a gente ouve outra frequência. Isso é o efeito Doppler. Por que acontece isso? Acontece isso pelo seguinte. Aqui, de novo, eu volto no meu desenho, onde tem o bonequinho laranja. As cristas de onda estão chegando nele. Cada vez que chega uma crista de onda, ele fica laranja. Então, aqui, notem que ele tem uma frequência. Chegam lá, não sei, 4 frequências de onda por segundo. Observem que quando
ele está se dirigindo em direção a esse emissor aqui, ele fica mais vezes laranja por intervalo de tempo. Então, isso está dizendo que ele enxerga uma frequência, ele mede uma frequência maior que aquela que foi emitida. Tá? Então, bem, esse efeito Doppler, com ele eu consigo fazer algumas aplicações, entre elas, eu consigo medir velocidades. Se eu souber a frequência com a qual eu estou emitindo e detectar a frequência que está chegando em mim, eu sei qual é a velocidade com a qual aquilo está se movimentando. Então esse é o princípio do radar. Tá? Os caras enviam uma onda eletromagnética, ela vem, bate no carro e de volta com outra frequência e eles detectam a velocidade com a qual a gente está andando. Tem outra aplicação que é o ecodoppler. Em geral, quando o cardiologista quer ver como é que estão os fluxos cardíacos, não basta ele fazer uma ecografia, ele tem que ver movimento. Se ele tem que ver movimento, ele precisa usar o ecodoppler. Então, o que eles fazem então, é emitir uma frequência, uma onda, e o fluxo, quando o sangue está andando, ele funcionaria como uma fonte que está reemitindo aquela frequência. Então, eles conseguem identificar, primeiro, se ele está se afastando ou se aproximando, e a velocidade com a qual ele está fazendo isso. Então, esse é o princípio que permite que eles vejam lá como é que está funcionando os fluxos sanguíneos através da ecodoppler. E, finalmente, eu quero dar um exemplo, eu quero comentar o desvio para o vermelho, o chamado redshift, eu não sei se talvez ouviram falar disso, que, bem, é exatamente isso, né? Quer dizer, é como é que a gente percebe as frequências. Então, aqui eu tenho um desenho do Sol, poderia ser uma outra estrela, que emite uma radiação. O objeto aqui, o observador está na Terra, parado, né? Nesse desenho está parado. Então, notem que ele mede um comprimento de onda, tá? Bem, esse comprimento de onda está lá na luz, digamos, verde. Aí, se o Sol está se deslocando em direção à Terra, se isso fosse verdade, o bonequinho mediria um comprimento de onda menor, ou seja, uma frequência maior. Se a estrela está se afastando do bonequinho, o que acontece é que esse bonequinho mede um comprimento de onda maior, ou uma frequência menor. Medir um comprimento de onda maior significa dizer que ele não mede mais a luz no verde, mas mede no vermelho. Porque lembram do espectro eletromagnético que cada frequência representa lá uma cor ou um tipo de onda. Então notem que se houver um afastamento entre a estrela e a pessoa que está na Terra, ela vai medir um desvio para o vermelho, por causa do efeito Doppler. E essa é a razão pela qual eles descobriram que o universo está em expansão. Porque não importa qual estrela vocês olhem no universo todo, eu sempre observo um desvio para o vermelho. Então quer dizer que todos os objetos que emitem luz estão se afastando da Terra. Bem, eu encerro aqui e eu deixo para vocês uma frase que é atribuída a Nikola Tesla, não sei se é verdade, mas eu acredito que sim, que ele diz que se você deseja conhecer os segredos do universo, você tem que pensar em termos de energia, frequência e vibração. Eu vou deixar uma frase bem menos romântica, que essa aqui é by Carolina Brito, que se você deseja manter prédios e pontes em pé, também tem que pensar em termos de vibração. Eu agradeço a atenção de todos.